Esse vídeo é um oferecimento Crunchyroll, se você quiser dar uma força para o VideoQuest e assistir anime oficialmente 1 hora depois do Japão, legendado, alguns dublados que estão chegando agora, inclusive uma nova leva tá chegando de animes dublados no Crunchyroll. Você clica no link na descrição do vídeo, você faz o seu teste de 14 dias de graça, ajuda o VideoQuest, assiste anime, vários dos animes que eu vou citar aqui nesse vídeo tem no Crunchyroll para você entender tudo que eu tô falando. Vai lá, clica no link e é isso aí, vamos lá. Já ouviu falar da ideia da arma de Chekhov? Chekhov's Gun, enfim. É um preceito do teatro, inventado pelo Chekhov, no caso, que diz que o que está no palco precisa ter alguma utilidade. Ele é a arma de Chekhov porque ele diz que se você tem uma arma no palco, pendurada no cenário, ela tem que ser disparada até o fim da peça. Até o terceiro ato, essa arma tem que ser disparada. Se não serve pra nada, você tira. Eu acredito em função. Eu acredito em coisas funcionais em ficção. A vida real é cheia de coisas que não têm sentido. Mas a ficção é feita por alguém, em algum lugar, em algum ponto, pensado por essa pessoa, ou por um grupo de pessoas, ou por um grupo de circunstâncias que levaram essas pessoas a escreverem aquilo em maior ou menor grau. Ficção é planejada. Então eu acredito que o que está sendo colocado na tela, no papel, tem que servir para alguma coisa. Já chegaram a me perguntar algumas vezes como eu analiso animes, o tipo de pergunta que às vezes as pessoas fazem pra mim é um pouco difícil de responder, porque, enfim, é um conjunto de coisas, mas muito do que eu uso pra pensar em anime passa por função, passa por olhar pra tela, olhar pro papel no mangá e pensar por quê? Por que isso tá aí? Pra que isso tá aí? Alguém fez isso em algum ponto e o meu trabalho é perguntar os porquês de cada uma dessas coisas que estão ali na tela. Por que o Luffy é do jeito que ele é? Sabe? Por que a roupa dele? Eu citei esse exemplo recentemente num vídeo. Por que a roupa do Luffy é um chapéu de palha, uma bermuda e um chinelo? Porque o Oda gosta de chapéu de palha, bermuda e chinelo? Não, porque isso passa um conjunto de ideias. Isso passa um conjunto de expectativas que vão ser quebradas. Ele não é um pirata gostosão bichonem, bonito, de franja e uma roupa toda... Ele não é o Harlock, por exemplo, que é absolutamente... que é talvez o personagem mais estiloso da história da animação. Ele é um moleque de chapéu de palha e chinelo que você não dá nada, ele parece um qualquer, mas o sonho dele é ser o rei dos piratas. O contraste entre a imagem e a grandiosidade do sonho e com o tempo a grandiosidade dos feitos é proposital. O design do Luffy serve para alguma coisa. Por que Ako no Hana é feio? Falei disso também no vídeo sobre adaptações de mangá e anime. É feio por acidente? É feio porque eles não conseguem fazer melhor? É feio porque quem fez o anime é ruim de fazer anime? Ou isso causa um efeito? Ou isso tem um propósito? Deixar os personagens bonitos mudaria a sua percepção da história? A maneira como os personagens são feios muda a sua percepção da história? Muda a sua experiência? Eu digo que sim. Eu digo que, sabendo que a técnica da rotoscopia pode fazer coisas como, por exemplo, e aqui eu tô falando de memória, eu acredito que é o Branca de Neve da Disney em 1930 e algo. Já era uma animação feita por rotoscopia, só que a partir da rotoscopia feito algo mais cartunesco e esteticamente belo, a gente vê que com essa técnica isso foi feito de um certo jeito e eles escolheram fazer dessa maneira, aquilo tem um propósito. Isso tem efeitos práticos, isso é uma escolha. Algumas escolhas são ruins. Você pode concordar, você pode discordar, mas é uma escolha e como escolha ela serviu para algo. Para que serviu essa escolha? Existe a ideia de que tudo que acontece numa história precisa ou avançar a trama ou desenvolver personagens. Eu concordo, assim, 90% com essa ideia. Eu realmente acho que
se não tá diretamente ligado à trama e não tá ou não está diretamente ligado a como a gente percebe os personagens, fica bastante a sensação de que aquilo tá ali porque sim. E quando aquilo tá ali porque sim, porque eu acho divertido, porque alguém acha divertido, porque sempre teve isso nessa história, então a gente tem que continuar fazendo, porque as pessoas gostam. Mas isso não serve pra nada diretamente, a sensação é uma sensação ruim. Mas isso vem com nuances. Por exemplo, na parte 4 do Jojo, Diamonds Unbreakable, nós temos um videoquest disso também. Muito do que se faz em Diamonds Unbreakable não é diretamente ligado com a trama e nem diretamente ligado com desenvolver um personagem, com dar um flashback pra ele, pra você entender as motivações ou qualquer coisa do tipo. Mas tem um trabalho forte de desenvolver as relações entre eles e a normalidade das relações entre eles, porque em momentos cruciais você precisa acreditar que aquelas pessoas se importam umas com as outras. E pra você acreditar que aquelas pessoas se importam umas com as outras, você precisa ter alguma sensação de relacionamento contínuo deles, e não só um acontecimento que foi significativo. Você precisa sentir que aquela relação existe. O Boku no Hero Academia faz a mesma coisa também pra mim. Então não tá diretamente desenvolvendo o Josuke, mas está desenvolvendo a sensação de que aquela cidade funciona como uma cidade normal. É Jojo, mas enfim, entendam a palavra normal dentro de Jojo. Pra que essas relações funcionem futuramente? Esse é o trabalho do crítico, é identificar os porquês, tentar identificar os porquês das coisas e ir eliminando o que é escolha deliberada, com intenção, com função e acidentes, efeitos colaterais, incompetência. Ou às vezes tentar pensar um pouco nos pesos dessas funções. Qual a função daquilo dentro daquele mundo, dentro daquela história, dentro dos significados e temas daquela história? Ou aquilo tá ali só porque, sei lá, alguém mandou, o gênero pede. Existem muitos desses casos de armadilhas de gênero, por exemplo. O shonen de porrada é cheio dessas coisas, o shonenzão, shonen jump da vida. Parece que muitos desses autores assistiram Dragon Ball Z e viram o Goku na saga do Vegeta e depois na saga do Freeza e acharam, isso aqui, ó, isso é um shonen de porrada. Enquanto o herói que vai salvar tudo tá longe, a gente faz os outros personagens lutarem. Sem perceber que a ausência do Goku, por exemplo, na saga do Vegeta, cria tensão, cria a sensação de que o Vegeta é invencível, para que a gente, quando chegar o Goku, duvide da vitória do Goku. Aquilo não tá só lá porque eu queria fazer uma cena com o Piccolo. Eu achei que seria legal o Piccolo morrer. Não. A morte do Piccolo tem função. É mostrar a força desses caras matando um cara que pouco tempo atrás em Dragon Ball era vilão e quase matou o Goku. E quase dominou o mundo, destruiu o mundo, seja lá o que for que o Piccolo queria. Aí os caras viram isso e fizeram basicamente todos os arcos de Fairy Tail e o arco da falsa Karakura no Bleach. Por motivos... Teve uma época que eu tava na JBC e eu li tudo que tinha saído até o momento que eu entrei na editora, e eu acho que tava mais ou menos naquele ponto em 25, 30 volumes, alguma coisa do tipo. E eu percebi que, basicamente, todo o arco de Fairy Tail você pode ver a premissa dele, ou seja, por que aquele grupo tá contra a Fairy Tail, pular todo o meio e ler a luta final, que envolve algum personagem tendo algum momento muito emocionante com algo do passado, e aí o Natsu chega e vence. E o Natsu não tem nada a ver com isso. Mas todo o meio é feito de lutas, porque é um shonen de porrada, e você tem que ter luta num shonen de porrada, não tem? Então você coloca vários personagens em sequência lutando contra outros personagens, enquanto a história avança em outro lugar, você perde tempo com esses caras. Essas lutas não influenciam em nada no resultado final do arco. A maior parte é foda. A maior parte do tempo, essas lutas, até o ponto que eu li dos 30 volumes ou 40 volumes que eu li de Fairy Tail, quase nada importa.
Importa o começo do arco e a luta final com o Natsu roubando o momento de algum outro personagem que deveria ter o momento dele. No Bleach também acontece isso. Enquanto tá o Ichigo no Ecomundo, você tem um monte de luta inútil com um monte de capitão contra um monte de espada. Nenhuma dessas lutas importa. Nenhuma. Porque o que importa mesmo é quando o Ichigo vai chegar naquele lugar e lutar contra o Aizen. O próprio Aizen diz isso no fim do arco, que ele não precisava de nenhum daqueles caras, porque ele era forte o suficiente pra vencer todo mundo. E ele era forte o suficiente pra vencer todo mundo. Todo aquele tempo que foi perdido com um monte de luta lá do capitão, velho barbudo musculoso, acho que tem umas 3 minas lutando contra um Sasquatch, um monte de merda que acontece. Nada disso avança personagem, avança trama, na verdade. Alguns desses momentos avançam personagens, mas avançar esses personagens não avança a trama, não constrói, no máximo constrói o mundo, mas construir o mundo também não tem tanta função assim em Bleach. Então, quase nada do que acontece ali é importante o suficiente para que você veja aquela luta. Tudo aquilo podia ser cortado. E se você pega um trecho inteiro de um mangá ou de um anime e você percebe que aquilo podia ser cortado, por que aquilo tá ali? O filme Crit Hulk, no livro dele lá, o Screenwriting 101, tem um trecho que ele fala sobre a estrutura de 3 atos, que ele acha que Hollywood devia se livrar da estrutura de 3 atos, ou pelo menos do pensamento da estrutura de 3 atos, porque existe, o Sid Field, né? No livro dele sobre o roteiro do Sid Field, ele fala bastante da estrutura de 3 atos para o cinema hollywoodiano, ele dá quase uma formulinha de tempo, sabe? A virada do primeiro pro segundo ato fica mais ou menos, se você tem um filme de 2 horas, fica mais ou menos na marca da meia hora. Se o seu filme tem 1h30, fica na marca dos 15 minutos. Então é quase uma fórmula, e o filme Crit Hulk fala o quanto essa fórmula é prejudicial, não que você não tenha que pensar o seu filme em estrutura de 3 atos, mas essas coisas precisam vir naturalmente da história, e não você simplesmente colocar a sua história na estrutura de 3 atos. Porque a estrutura de 3 atos diz que você tem que ter um primeiro ato com uma normalidade, essa normalidade vai ser quebrada, essa é a virada do primeiro pro segundo ato, e criar um problema. A solução para esse problema é a sua história. Basicamente toda a história é um problema a ser solucionado, seja internamente ou externamente. Ou o personagem precisa se resolver com ele mesmo para ele crescer e solucionar esse problema emocional dele, psicológico e tudo mais, ou existe um problema no mundo que precisa ser solucionado. Ou algo foi causado a esse personagem, alguém roubou o cachorro dele. Já dei esse exemplo alguma vez aqui no VideoQuest. Esse cara tem um cachorro, virou, esse cara não tá mais com o cachorro porque alguém levou ele. O segundo ato todo são problemas que se acumulam para você chegar durante a tentativa de solução do problema. O problema vai aumentando até que você chega na solução, e aí, quando chega na solução, é a virada do segundo para o terceiro ato, e aí você tem o terceiro ato, que é a execução da solução do problema. E quando muitos desses filmes se prendem na fórmula dos 3 atos, o ato do meio é só uma sequência de cenas. E muitas vezes, várias dessas você pode simplesmente tirar. Porque, bom, a estrutura de 3 atos existe, e a gente precisa fazer esses problemas em sequência, porque o segundo ato tem 1 hora, de acordo com o livro do Sid Field. Então a gente tem que ocupar 1 hora desse filme. Série da Netflix tem muito isso, não tem? Porque série da Netflix tem essa coisa do binge watching, e basicamente, eles conseguiram prender você no hábito de maratonar séries, e você pega várias dessas. Acho que eu tava vendo o Luke Cage e eu larguei no meio quando eu me enchi o saco desse período, porque chegou num ponto que uns 3 ou 4 episódios do meio você podia simplesmente tirar, que a história toda não ia fazer diferença, e tava muito claro que eles estavam enrolando, porque a série precisa ter 13 episódios, mas ela tem um começo e tem um fim e tem um meio. O que eu faço com esse meio? Sei lá, põe alguma coisa. A gente precisa de mais 5 episódios aqui. Mas essa discussão da função das coisas, o quanto as coisas são funcionais ou o quanto as coisas são úteis, não ficam só no campo dos críticos. O fandom, como um todo, as pessoas, o público civil, também discute bastante isso. Tanto é que no meio otaku a gente tem toda a questão do filler. E o filler é sempre visto como algo inútil.
Porque existe a ideia de que a fonte é sagrada, o mangá original é sagrado. Se você tira, você tá errado, porque aquilo era extremamente importante porque tem no original. E se você coloca coisas a mais, filler. Encheção de linguiça. E a gente sabe que é encheção de linguiça, porque tá claro que é encheção de linguiça. A gente vê que aquilo não precisava estar acontecendo. E o pior é que isso cria umas situações muito curiosas, porque a gente conhece o material original e a gente percebe o que tá ali como enxerto para ocupar tempo, mas a gente vê que, às vezes, quem tá fazendo ali o anime e precisa ocupar tempo, porque tem toda a questão das agendas e como o anime acaba sendo uma produção mais rápida do que o mangá, e você alcança o material original e tudo mais, e às vezes os caras tentam ocupar aquele tempo com alguma coisa que pelo menos pareça ter alguma serventia. Tem uma luta do Ikki no Cavaleiro do Zodíaco, antes da Saga das 12 Casas, na época dos Cavaleiros de Prata. Se eu não me engano, ele luta com os caras que eu acho que é Shiva de Pavão e Ágora de Lótus, é isso? Eu tô falando de cabeça aqui, os nomes são parecidos com isso. Que, assim, é filler. Eu não sei se existem as constelações de Pavão e Lótus, sinceramente. Vai saber. Tá claramente ali ocupando o tempo. E claramente precisa ter mais uma luta do Ikki. O Ikki tem muito pouca luta, todo mundo ama o Ikki. Vamos fazer mais uma luta do Ikki. É inútil. A história não perde nada se você tira ali. Mas teve uma tentativa de fazer ter função. Porque eles fizeram uma luta do Ikki contra dois caras que, se eu não me engano, são ou tematicamente ligados, mas eu acho que eles são diretamente discípulos do Shaka. Então eles estão tentando criar uma conexão entre o Ikki e o Shaka para a luta futura ter mais estofo emocional, temático ali. Existe também a discussão dos personagens inúteis. Tem todo o meme da Sakura inútil. E isso é uma coisa muito forte entre fãs de Naruto. E fã de Naruto são muitos. É uma discussão grande. Eu já vi briga na internet, já vi discussão em grupo, já vi gente discutindo no Twitter por causa disso, por causa de Sakura inútil, Sakura não inútil, o desrespeito que o otaku tem com personagens femininas e tudo mais. Eu, por exemplo, a minha posição nessa discussão é que de fato a Sakura é inútil, mas a gente tem que lembrar que a Sakura não existe. A Sakura é criada por Masashi Kishimoto. A culpa da Sakura ser inútil não é a Sakura, é Masashi Kishimoto, o cara que fez a Sakura e criou pra ela uma posição e aí não ocupou essa posição com ela e ela realmente não teve quase nenhuma função nos momentos principais da história. A gente sabe que nem todo personagem vai ter toda essa função. A gente não espera que o moleque dos insetos seja tão importante quanto a Sakura. A gente sabe disso. Aí a gente não cobra o moleque dos insetos, o personagem do moleque dos insetos, de ser útil. A gente cobra da Sakura de ser útil. É claro que não é só a questão da posição dela na dinâmica dos personagens. Porque enquanto a gente não cobra a utilidade dos moleques dos insetos, a Tenten também tem muita piada de inútil. Nós do VideoQuest já fizemos muita piada com a Tenten. Eu tenho a Tenten no meu My Anime List como personagem preferida, de piada com o fato dela ser inútil. Mas ela não é inútil. Ela perde da Temari sem nunca mostrar a luta. E aí a gente diz que ela é inútil. Ela é inútil no mundo de Naruto, mas ela é útil na trama. Ela serviu pra mostrar que a Temari é forte. É por isso que ela perdeu sem nunca ter mostrado a luta. Olha como essa mina é forte. Ela ganhou e a gente nem viu. Utilidade, função na narrativa. Esse 2 pesos e 2 medidas tem uma base e a gente vai chegar nisso depois. Mas aqui a gente tá falando de grandes questões amplas da narrativa, grandes elementos, personagem, trama, arcos de história, coisas grandes. Mas essas escolhas de função são feitas o tempo todo. São feitas com estética, design, cores, trilha sonora, enquadramento, composição de imagem. Dá pra você dizer muito só com a maneira como você enquadra
uma cena. Pega aquela cena, por exemplo, no Steins Gate, no primeiro, se eu não me engano, no primeiro episódio, que o Okabe tá olhando numa lente olho de peixe e falando diretamente pra câmera. E é uma cena meio expositiva, até que, se eu não me engano, ele tá apresentando os personagens. É uma cena expositiva e ele tá quebrando a quarta parede. Essa cena tem uma função dupla. Ela tem a exposição dos personagens, mas ela também tem a ideia de que, para o Okabe, ele tá numa espécie de uma história e ele tá na cabeça dele quebrando a quarta parede, quando no mundo de Steins Gate ele não tá quebrando a quarta parede. Então, naquele momento, a gente tá aprendendo sobre o mundo de Steins Gate, sobre os outros personagens, mas indiretamente a gente tá aprendendo sobre o Okabe, porque ele tá dizendo pra gente coisas através das ações dele. E ajuda o fato de ele estar com aquela lente olho de peixe. Não só a gente consegue ver os dois personagens no canto, porque aquele enquadramento foi feito de maneira com que a gente possa ver por conta de ser uma lente olho de peixe. Não foi o câmera que errou a lente, acabou ficando o olho de peixe e acabou pegando as pessoas no canto, porque esse é o efeito natural de uma lente olho de peixe. Alguém desenhou uma lente olho de peixe, foi planejado para ser uma lente olho de peixe para mostrar os dois personagens no canto. E também para dar uma sensação dupla de conspiração, câmera de sistema de segurança e tudo mais, e que na verdade, se eu não me engano, ou é uma câmera ou é uma webcam deles naquele laboratório vagabundo. Então esses contrastes são feitos pela composição da imagem e pelo conceito da cena. Tudo aquilo é pensado. Por que o Shinji, quando chega no Dogma Central e ligam as luzes, ele vê uma cabeça gigante do Eva na frente dele? Porque o Eva precisa ser assustador. Ele não pode parecer uma coisa mágica do desenvolvimento do progresso da humanidade. Oh meu Deus, a tecnologia, como a Nerve é legal. Porque a gente podia ver isso, por exemplo, de baixo para cima. Ele podia estar no chão e olhar o Eva como um monumento gigantesco da tecnologia, do desenvolvimento da humanidade, do futuro e do progresso e tudo mais. Heróico, bonito, altivo. Ou ele podia estar de cima. Ele podia estar numa plataforma acima e olhando pro Eva embaixo e só ver que tem um robô. Mas não, o robô, a cabeça do robô toma toda a tela e aparece do nada. É um susto, é ruim, é uma primeira experiência ruim do Shinji com o Eva. E logo depois aparece o Gendo. E o Gendo tá acima do Eva e acima do Shinji, numa clara hierarquia de poder. O Gendo podia chegar do lado. O Gendo podia chegar do lado e falar: "Oi, Shinji, entra no robô." Mas não, quando ele aparece ele tá acima. E entre eles está o Eva. A composição da imagem já mostra a hierarquia do poder, já mostra a dinâmica entre esses personagens. O quanto o Gendo é uma presença opressora no Shinji através do Eva. E depois, quando a gente tem outras descobertas quanto ao Eva, essas coisas ficam ainda mais esquisitas. Tudo isso a gente está falando de grandes ideias para passar com a composição, mas às vezes você precisa só fazer dois personagens conversarem. Você pode fazer como, por exemplo, toda novela faz pra caramba, assim, o enquadramento básico da novela num diálogo é plano contra plano. Tem duas pessoas falando, elas falam com a cabeça. Então, cabeças. Parte de trás da cabeça com a parte da frente da outra. Troca, troca, troca. É isso, são cabeças falando. Mas tem um vídeo muito legal do Every Frame a Painting. Infelizmente não tá postando mais vídeo faz muito tempo. Quando ele fala do David Fincher e das soluções do David Fincher para esse tipo de cena de diálogo. Porque você precisa deixar isso interessante. Então, se você está fazendo um diálogo, você está fazendo necessariamente a dinâmica entre personagens. E você pode usar o enquadramento funcionalmente para dizer coisas quanto à dinâmica dessa conversa. Tem nesse vídeo do David Fincher uma cena do Seven, que é uma conversa entre 3 pessoas e que todas as escolhas de ângulo são importantes para você sentir qual é a dinâmica entre aqueles personagens. Você não pensa racionalmente que aquela câmera está ligeiramente atrás do Morgan Freeman e que logo depois você vê o Brad Pitt num ângulo que parece que ele está tentando entrar.
Você não pensa racionalmente de, olha só, o Morgan Freeman tá ignorando o Brad Pitt. Mas você sente que você tá sendo ignorado, porque você tá vendo aquele ângulo, e você vê a parte de trás da cabeça do Morgan Freeman, em vez de a parte da frente do corpo do Morgan Freeman aberto para que você entre na conversa. Você, como espectador, meio que está sendo o Brad Pitt através da câmera, através da composição da imagem. Pois bem, a gente viu aqui exemplos de uma cena, por exemplo, como no Evangelion, onde está sendo construída a dinâmica de poder entre personagens e também as relações temáticas entre eles, construindo para algo maior, para o fim da história. A gente viu essa cena do Seven, onde os ângulos das câmeras, o enquadramento todo, constrói a dinâmica entre os personagens naquele momento para que a gente consiga sentir e entender com o tempo a evolução da relação entre esses personagens. A gente viu também um enquadramento básico de uma conversa normal, cuja única função desse enquadramento é simplesmente mostrar que esses dois personagens estão conversando um com o outro. Então, para que serve essa cena aqui? Muito bem, essa é a parte 1 dessa história. Eu espero conseguir tempo para gravar a parte 2, porque eu não vou conseguir gravar agora. Espero que vocês aguardem ansiosamente a parte 2, porque eu tenho, eu acho, muitas coisas a dizer. E compartilhem esse vídeo para mais pessoas assistirem a parte 1, porque a parte 2 talvez seja razoavelmente importante. E inscrevam-se no canal, considerem colaborar com o nosso Padrim na descrição do vídeo para que o canal continue crescendo, evoluindo na medida do possível. Falou!